A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Números capítulo 12. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha com efeito tomado uma mulher etíope. Porventura é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda de reunião, e eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hacerote e acampou no deserto de Farã. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacu. Da tribo de Simeão: Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar: Igual, filho de José. Da tribo de Efraim: Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim: Falte, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon: Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, na tribo de Manassés: Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan: Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser: Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali: Naabe, filho de Vaps. Da tribo de Gade: Guel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhe: Ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa, e o povo que habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-no dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roobe, no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebrom, onde se encontravam Aimã, Sessai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebrom fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romães e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas.
Tendo voltado, os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narrara a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem-moradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra de Neguebe. Os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Números capítulo 14, dos versículos 1 ao 25. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nolo dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo desta terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que por vosso poder tirasses este povo do meio deles e o disseram aos habitantes desta terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estás no meio deste povo, e sois visto face a face. Ó Senhor, que vossa nuvem está sobre ele e marchais diante dele de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como disseste. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória se enche toda a terra. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram até 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá, visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e parti para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras.
Desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia, que está defronte de vós. Logo, ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar que fazeis, dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo, quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhe havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: Não está porventura escrito: A minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram e procuraram um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Continuação do Salmo 27. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é minha força e meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo, e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Continuação do livro de Provérbios, capítulo 14. Afasta-te da presença do tolo. Em seus lábios não encontrarás palavras sábias. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude. O insensato zomba do pecado. A benevolência de Deus é para os homens retos. O coração conhece suas próprias amarguras. O estranho não pode partilhar de sua alegria. A habitação dos pérfidos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece reto ao homem. Seu fim, porém, é o caminho da morte. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.